adorador.
Nós declaramos este lugar de oração, de vida. Levanta os seus mãos em direção à tua casa, interceda pela sua família, libera uma palavra de vitória, uma palavra de bênçãos. Diga em nome de Jesus, Pai, nós declaramos renovação. Nós declaramos, ó Pai, que a graça do Senhor, que o favor do Senhor, que a unção do teu Espírito Santo esteja agora tocando em cada lar aqui representado. Se há alguém enfermo em casa, ó Deus, se há alguém desanimado, se há alguém precisando que uma porta se abra, nós estamos ordenando agora e declarando a tua bênção, a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Diga comigo assim: a libertação. A libertação Dos louvores. Diga no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós liberamos essa libertação sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Diga em nome de Jesus. Diga: eu vou viver. Diga: eu vou viver uma semana. Diga: abençoada. Diga: toda obra do inimigo. Diga: fora. Saia agora. Em nome de Jesus. E no poder da fé, eu recebo agora a minha bênção. Quantos recebem, digo aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Acende aí, Samuel, por favor. Que bom nós estarmos na casa do Senhor. Esse período de vida assim, você não pode ficar colocando muito cobertor antes de vir para o culto, não. Senão você fica com vontade de deitar no sofá, né? Então, que bom que você e que bom que você se dispôs e veio a buscar o Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar. E a Bíblia diz que as demais coisas serão acrescentadas, né? Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos, né, com algumas pessoas diferentes nos visitando, né? A Débora mesmo, né? Isso, a Débora. Eu já cumprimentei a Débora. Nós temos aqui também um casal. Por favor, qual o nome, queridos? Ana Maria e Renato? Ricardo e Ana Maria. Amém? Ricardo, Ana Maria e a Débora. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. No final, eu queria pedir a Adriana para pegar um telefone, né, para a gente ter um tempo de comunhão. Amém? E depois nós vamos convidar vocês a tomar um café com a gente, viu? Viu, Débora? Viu? Ricardo e Ana Maria. Vai ser uma alegria, um prazer. Né? Sejam bem-vindos. Né? Depois do Senhor, vocês são as pessoas que mais nos alegram, né? Com a presença. E também, não vi ali do lado da Railda ali, ó, seu filho, Railda? Seu filho? Ah, é a primeira vez também? Isso. Ah, seu nome, por favor? O Márcio. Então dê um aplauso, senhor vereador Márcio. Seja bem-vindo, meu Márcio. Que alegria, que bênção, maravilha. Geralmente nós temos alguém na introdução, hoje os irmãos vieram e anotam os nomes. Quase te esqueci de você, viu, Márcio? Mas que alegria ter você conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? E nesse momento nós queremos trazer no altar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Queremos honrar o Senhor, declarar a Ele o quanto Ele tem sido bom para conosco, o quanto Ele tem sido fiel para com as nossas vidas. Então esse momento é um momento de muita gratidão, é um momento de muita alegria, porque é um momento quando o Senhor vai abençoar a nossa vida financeira, né? E algo que a gente precisa orar muito, irmãos, é para que Deus nos dê sabedoria. Sabedoria. A palavra do Senhor nos fala da mordomia, né? Tem inúmeros textos da palavra de Deus falando sobre o dinheiro e sobre a administração, né? A gente vê que José, quando chega ali na casa de Potifar, ele era um bom administrador. Um bom administrador. E a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, multiplicava. Havia multiplicação. Tem gente que pode ganhar um salário,
as coisas multiplicam na sua mão. Primeiro, que nós precisamos da bênção do Senhor. Mas se você tem a bênção do Senhor, mas você não busca crescer na graça e no conhecimento de Deus e também na sua vida, no dia a dia, você pode fazer muitas coisas que podem trazer prejuízo para você. A Bíblia diz que a mulher sábia faz o que, irmãos? Faz o que? Edifica, mas a tola com as próprias mãos derruba. Olha para vocês verem. Então, não é algo que depende só de Deus, mas é algo que depende daquela pessoa. De repente, você depara aí com um lar todo desestruturado, e aí você fala assim: não, é o inimigo que está agindo. Sim, o inimigo sempre tem a sua ingerência maligna, ali atuando, mas às vezes está faltando sabedoria. E por causa disso a casa não está sendo edificada. Às vezes nós estamos num aperto, o cartão de crédito está pendurado, e mesmo assim a gente continua passando. Por quê? Porque está faltando sabedoria no administrar. Então este momento é um momento que Deus vai abençoar você também na administração. Abra os seus olhos e veja que a palavra de Deus tem algo de bom para você. Tem algo que vai fazer com que todas as áreas da sua vida você seja uma pessoa abençoada. E esse momento é o momento quando Deus quer nos abençoar financeiramente. E eu te pergunto: quantos aqui querem a bênção financeira na sua vida? Eu quero, eu preciso, nós necessitamos dessa bênção financeira na nossa vida. Mas a palavra do Senhor, ela nos fala dessa administração. E o bom administrador é aquele que retorna ao Senhor aquilo que lhe é devido. Porque às vezes a gente não tem nenhuma ordem como gastar aquilo que vem na nossa mão. Às vezes a gente gasta com tantas outras coisas, e o que nós deveríamos colocar em primeiro lugar, a gente às vezes não traz e deixa às vezes por último. Mas a palavra do Senhor diz: busca o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas não serão acrescentadas. Sempre que você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus acrescentará na tua vida. Amém? E eu te convido a ficar de pé, colocar na tua mão a tua oferta, o teu dízimo, e nesta noite a gente consagrar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, e honrá-lo com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos, agradecidos ao Senhor pelas suas promessas. Diga comigo assim: Senhor, nesta noite nós queremos te honrar, porque o Senhor tem nos honrado primeiro. Diga com o que comer, diga com o que vestir, onde morar. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado paz, o Senhor tem nos dado um lugar. Diga: o Senhor tem nos dado um lugar onde nós podemos ganhar o nosso sustento. Diga: nesta noite, Pai, nós queremos dizer muito obrigado, e nessa atitude nós queremos trazer o nosso dízimo, a nossa oferta para o sustento da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós cantamos, venha contar, venha trazer a sua oferta para o Senhor. Yeah.
Abençoamos a vida das crianças. Levanta as suas mãos, libera a palavra de vitória. Pai, muito obrigado, porque nesta casa tem tido ensino para as nossas crianças, e no nome de Jesus nós liberamos sobre elas a palavra de vitória, de vida e de bênçãos, e abençoamos cada dízimo, cada oferta, cada pessoa, ó Deus, que tem se colocado à disposição em servir ao Senhor neste lugar com seus bens. Nós te agradecemos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor aí. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom que hoje nós vamos cear, né? Vamos ter o nosso momento da ceia do Senhor. Mas antes nós queremos ministrar uma palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí na carta aos Hebreus, no capítulo 11, o versículo de número 6. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 11, o versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 11, o versículo de número 6. Se você abrir a sua Bíblia aí na carta dos Hebreus, é bom, senão você vai olhar aqui para frente aqui, ó, e nós vamos ler bem forte, né, com honra e com tom, essa palavra poderosa da parte de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos lá? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Agora só vocês, vamos lá? 1, 2 e sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra e te louvamos e pedimos que ela seja aplicada aos nossos corações nesta noite. E quantos querem a palavra do Senhor, digam amém. Amém. Digam glória a Deus. Glória a Deus. Diga, eu estou pronto para receber a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos sempre vivendo momentos na nossa vida onde a gente precisa de um milagre. O milagre são momentos onde nós estamos vivendo algo que, humanamente falando, é impossível ser resolvido. E o que acontece é que, às vezes, quando nós nos deparamos diante de uma situação que a gente precisa de um milagre, a gente às vezes fica muito esmorecido, desanimado. Eu fico imaginando, e já me deparei diante de várias pessoas, já orei por várias pessoas, que depois de ter recebido uma notícia do médico, chegou para mim e disse: olha, pastor, os médicos disseram que não tem mais jeito, que agora é só Deus. Quem já ouviu essa frase? A gente sempre, constantemente, nós estamos ouvindo isso. A pessoa, de repente, está diante de uma situação que ela precisa de um milagre. E aí, quando o médico diz: olha, agora é só Deus, ao invés de nós tomarmos isso como algo precioso, porque a palavra de Deus que nós lemos, deixe para mim o texto, por favor, né? A palavra de Deus nos diz que tudo é possível àquele que crê, e aquele que aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que buscam. E nessa noite nós queremos
situação na sua vida que precisa de um milagre, ou tem uma situação que precisa de um milagre. Então nós vamos falar sobre milagre. E todos nós almejamos milagres. Todos nós almejamos milagres. As pessoas que andavam em busca de Jesus, as pessoas que vinham de longe na caminhada para encontrar com Jesus, elas estavam em busca do sobrenatural, elas estavam em busca de um milagre. Mas eu te pergunto, será que há um caminho para receber o milagre? Como que acontece o milagre? Ou como aconteceram os milagres? Ou se nós já ouvimos alguém contar um testemunho de milagre, como foi que esse milagre foi realizado na vida daquela pessoa? Você já teve essa curiosidade? Você já parou um instante, um momento, para pensar sobre isso e perguntar como foi que o fulano recebeu o milagre? Qual é o caminho que eu preciso andar para receber o meu milagre? Porque o Senhor, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O livro do profeta Isaías, a palavra de Deus diz assim, que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não nos possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não nos possa ouvir. Mas esse mesmo texto diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados, a nossa incredulidade. Às vezes o caminho errado que nós vamos. E por isso o Senhor deixou a sua palavra, para que a gente pudesse andar nessa palavra. E que o milagre se tornasse possível na nossa vida. Então essa noite nós queremos falar de algumas coisas que nós precisamos ter na nossa vida para que a gente possa receber o milagre da parte de Deus. Diga comigo, o Senhor que opera milagres. Diga bem forte, o Senhor que opera milagres. Ele está neste lugar, que nós estamos em torno da sua palavra, e Ele está aqui para operar o milagre. Então a primeira coisa é que nós temos que ter uma necessidade genuína e a consciência da nossa incapacidade. Por isso nós precisamos de fé, porque a fé não é algo palpável, não é algo que você pode chegar aqui e falar, me dá aí. Não, é algo sobrenatural. É uma conexão com o nosso Deus, é estar ligado no trono, é receber essa palavra e tomar posse dessa palavra e ter essa palavra como regra de fé e de prática na sua vida. É você entender que o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, habitou entre nós e vimos a glória do Senhor. Vimos a sua graça, vimos a sua verdade. Então há uma manifestação por meio da palavra de Deus. Mas isso acontece quando nós temos fé. Então precisamos entender que não há em nós nenhuma capacitação para operar milagres. É aquele momento em que percebemos que todas as nossas forças se esgotaram. É aquele momento que alguém para e olha, ou você mesmo tem a consciência e diz, eu estou no fundo do poço. Diga comigo, é nessa hora que eu preciso do milagre. Mas sabe por que o milagre não vem? Porque às vezes nós não temos essa consciência. É quando a medicina diz que não tem mais resposta.
Esses dias, eu contei um dia desse com os irmãos, eu dormi no hospital com a irmã Rita, e a gente tem uma amizade tão grande, uma pessoa que me conhece desde os 12 anos, e aí ela me disse assim, falou, César, me ajuda em oração. Ela está com 89 anos, mas uma pessoa lúcida, que anda lá pelo bairro, uma pessoa muito ativa, e de repente foi detectado um câncer no estômago. E aí ela me disse assim, me ajuda em oração, porque eu estou querendo ter discernimento da parte de Deus, se eu devo ou não fazer essa cirurgia. Irmãos, mas ela falando uma confiança tão grande, e ela disse assim, porque se o Senhor quiser curar, eu sei que Ele pode curar, e eu creio. Mas sabe de uma coisa, eu já estou com 89 anos, eu já vivi o que tinha que viver, eu não estou querendo ficar muito aqui mais não. Portanto, para mim, se eu permanecer viva, ou se eu partir, se eu permanecer viva, é ganho. Como diz o apóstolo Paulo, se eu partir, é lucro. Em momento nenhum, ela está se expressando que precisa do milagre, que quer um milagre e que quer ser curada, porque ela está querendo colocar isso na mão do Senhor, mas está numa tranquilidade, irmãos, numa serenidade tão grande, que é impressionante de ver uma fé assim. Mas quando nós vivemos uma situação dessa, e não aceitamos aquela situação, ou não temos uma direção de Deus, porque eu percebo que diante daquela situação que ela está vivendo, ela está sendo orientada pelo Espírito Santo, está sendo conduzida pelo Espírito Santo, para não fazer aquela cirurgia, porque ela está muito consciente das suas decisões, ela não está lamuriando, ela não está reclamando, ela não está sentindo-se derrotada diante daquela situação, não, porque quando nós precisamos de um milagre, e nós queremos este milagre, a primeira coisa, você tem que se render ao Senhor, e dizer, Deus, ninguém pode fazer isso na minha vida, ninguém pode realizar isso na minha vida. É o que o salmista diz no Salmo 121, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quem pode me socorrer? E ele olha de um lado para o outro, ele olha para a sua situação, ele olha para o seu recurso, e ele responde, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o quê? Ele chega à conclusão que só o Senhor é que ele tem o socorro. Os montes, ele estava dizendo de todos os recursos, ele estava dizendo de todo o poder da medicina, mas ele disse, o meu socorro não virá dessas coisas, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diga milagre, diga milagre, diga somente o Senhor pode fazer. Então é necessário que haja uma rendição para a intervenção humana, de Deus, divina, uma rendição humana para que haja a intervenção do sobrenatural. Porque enquanto nós estamos achando que temos os recursos, enquanto nós achamos que a gente pode fazer, isso está ao seu alcance, amém, irmãos? O que você pode fazer, você deve fazer. E Deus te dotou de capacidade. Lá no Gênesis, nos primeiros capítulos, a Bíblia diz que Deus criou o homem e deu domínio sobre todas as coisas. Há muitas pessoas que vão ali no médico, fazem uma cirurgia e voltam para casa, beleza, vive anos bem, amém? É uma capacitação que Deus deu ao homem, mas há situações que nós precisamos de um milagre. E o primeiro caminho para receber o milagre é uma rendição total ao Senhor. Diga comigo, totalmente rendidos
ao Senhor. Ao Senhor. O segundo ponto aqui que você precisa guardar no seu coração é que você tem que ter uma fé inabalável e uma expectativa. Não se trata de uma fé cega, mas de uma convicção profunda de que Deus é capaz de fazer o impossível na sua vida. O que nós lemos ali? Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê, irmãos? Porque é necessário que quem aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então nós precisamos de uma fé inabalável e de uma expectativa. Diga comigo, expectativa. Diga bem forte, expectativa. O que a expectativa faz? Né? Ela te eleva. Porque você está na expectativa do que Deus vai fazer na sua vida. Às vezes a gente está precisando, né, de ter alguma coisa para a gente ter uma expectativa. Eu me lembro que quando o Benihim veio aqui em Belo Horizonte, né, e aí ia fazer uma cruzada lá no Mineirão, né, veio todo mundo com aquela expectativa. Aí alguém foi lá e buscou alguém que estava na cadeira de roda, quem estava canceroso, e levou, e as pessoas chegavam com grande expectativa de serem curados. Muitos foram, outros não. Mas eu te pergunto, será que o Deus que opera na vida do Benihim não é o nosso Deus também, não? É ou não é? Sim ou não? Sim. O do Benihim é mais forte do que o seu? O Senhor é o mesmo? Por que a gente não traz os cancerosos aqui para a gente orar por eles? Por que a gente não entra nos hospitais para orar pelas pessoas que estão lá precisando de cura? Por que nós não nos dobramos diante de Deus para que a gente também possa receber uma cura, receber um milagre? Porque falta-nos, irmãos, essa fé inabalável. O Senhor, Ele quer agir na nossa vida, e a fé, ela vai gerar essa expectativa, é uma antecipação de algo que vai acontecer na sua vida. A Bíblia fala de uma mulher que ela estava há 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. Essa mulher não tinha convívio na sociedade. Essa mulher não podia ter comunhão com a sua família. A Bíblia diz que essa mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia, e ela já havia gastado todo o seu dinheiro, mas nada lhe havia dado retorno. E ela ouviu falar que Jesus ia passar por ali. E ela disse: se eu tão somente tocar nas obras do Mestre, eu vou ser curado. O que aconteceu na vida daquela mulher? Uma expectativa. Ela criou uma expectativa. O milagre começou na vida dela. Não foi quando ela chegou ali e tocou nas obras de Jesus, não. O milagre começou na vida dela quando ela ouviu falar de Jesus, e lá na sua casa ela já criou uma expectativa do que Jesus poderia fazer na sua vida. Então a fé, ela gera uma expectativa, uma antecipação. Algo extraordinário está perto de acontecer. Quem é que precisa de um milagre? Diga: eu preciso. Eu preciso. De um milagre. Então todos os dias que vieram na reunião, vem com essa expectativa. Amém? Amém. Vem essa expectativa dizendo: não, hoje o Senhor pode fazer um milagre. No momento que os irmãos estiverem cantando, no momento que a igreja estiver orando, no momento em que a palavra estiver sendo ministrada, eu posso receber o meu milagre. É como se nós abríssemos os braços para receber aquilo que ainda nós não vemos, aquilo que ainda a gente não tem. Você vai se colocar à disposição. A Bíblia, está nos dizendo que sem a fé é impossível. Isto se aplica uma direção de Deus para que a gente possa
receber o milagre. Diga comigo assim: uma necessidade genuína. Diga uma rendição total ao Senhor. Diga uma fé inabalável que gera uma expectativa. A oração, a terceira coisa que eu quero falar, a oração persistente e sincera. A oração é a nossa ponte, é o que nos leva diante de Deus. Jesus, ele disse: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Lá no Mateus capítulo 7, Jesus está ensinando a orar. Os discípulos falaram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí a palavra de Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, e depois esse texto vai dizendo assim, que aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que busca, ele encontra. Aquele que pede, ele recebe. Qual dentre vós é o homem que, se o filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Se o filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra. Aí Jesus diz: vocês que são maus, que nasceram de uma descendência pecaminosa, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos? Nenhuma mãe dá uma comida estragada ao filho. Muito pelo contrário, às vezes ela prova antes, para saber se está bom, para dar para o filho. É assim ou não é? E aí Jesus disse: olha, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, aquilo que vocês pedirem no meu nome, Ele vai conceder. Então a oração persistente, a oração fervorosa, a oração sincera, onde nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, com súplicas, mas ao mesmo tempo com ações de graças, porque o Senhor, Ele responde a nossa oração. Nós temos inúmeras pessoas na Bíblia que pediram ao Senhor e recebeu. Ana estava ali no templo, balbuciando, ali jogada aos pés do Senhor, ao ponto do profeta achar que ela estava embriagada, mas a palavra diz que naquele dia ela viu um milagre através da oração sincera e a oração persistente. Diga comigo: a oração. Diga: a oração é o caminho do milagre. Diga: a fé inabalável, uma grande expectativa, é o caminho para o milagre. Diga: a rendição ao Senhor é o caminho para o milagre. Número 4, a obediência e a disposição em agir. Às vezes Deus requer alguma coisa de nós. Às vezes Deus nos pede alguma coisa. Quando Jesus encontrou com os servos de Jericó, eles vieram pedir a Jesus que operasse um milagre. Jesus disse assim: olha, vão, apresentam ao sacerdote e vocês vão ficar curados. E aí eles foram, os leprosos foram, e a Bíblia diz que eles ficaram curados. Aí tem a história lá que somente um que voltou para agradecer, os demais nem lembravam de voltar para agradecer a Jesus, mas eles foram curados, irmãos, quando eles estavam indo, para mostrar ao sacerdote de que eles tinham sido curados da lepra. Então Jesus colocou uma condição para aqueles homens, para que eles fossem curados. Falou: vocês vão, e no momento que vocês estiverem indo, vocês serão curados. Quando Jesus curou aquele cego, que Jesus fez aquele lodo com custo, passou nos olhos do cego e disse para ele o quê? Vai, lava no tanque de Siloé e você vai ficar curado. E a Bíblia diz que ele foi. Quando ele lavou os seus olhos ali naquele tanque, naquelas águas que estavam ali, que eram águas, segundo o costume judaico, águas sagradas, a Bíblia diz que eles foram
que ele foi curado. Então, às vezes, Deus requer alguma coisa de nós. E eu te pergunto, para você receber um milagre, você está disposto a fazer aquilo que Deus vai te pedir? Se Deus fizer um milagre na sua vida financeira, o que você está disposto a financiar no reino de Deus? Você está disposto a investir na obra de Deus? Quantos poços você vai cavar lá na África do Sul? Quantas famílias você está disposto a abençoar? Pastor, eu sou uma pessoa totalmente capacitada, eu trabalho, tenho salário mínimo, mas Deus pode fazer de você um milionário? Pode ou não pode? Sim ou não? Sim. Se é para a glória dele, ele pode fazer isso? Pode ou não pode? Pode. Mas você está disposto a glorificar o Senhor? O caminho do milagre requer também a obediência e a disposição em agir. Quando o cego Bartimeu estava lá gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e o pessoal mandava ele calar: cala a boca, o mestre não vai te atender. E a Bíblia diz que quando o Senhor chamou aquele cego, a Bíblia diz que ele saltou, ele foi diante de Jesus. Ele foi até Jesus. E Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? Ele já estava clamando. E aí ele disse: eu quero ver-se. E aí Jesus disse: então, segundo a tua fé, veja, vai, a tua fé te salvou. Aquele homem teve um ato de obediência. Às vezes Deus está querendo que a gente saia de uma posição. Deus está querendo que a gente vá para uma outra posição, para um outro lugar, que os nossos pensamentos sejam renovados. A disposição em agir e a obediência ao Senhor é também um caminho para que a gente possa receber o milagre. E a última coisa que nós vamos falar: a gratidão e o louvor também é o caminho para o milagre. Não tem uma vez que Jesus operara o milagre sem antes louvar o Senhor. Quando ele estava diante do túmulo de Lázaro, quais foram as primeiras palavras de Jesus? Pai, eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. E depois que ele dá graça ao Senhor, ele diz: Lázaro, vem para fora. Maria e Marta estavam dizendo: Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal. E aí, quando Jesus manda Lázaro vir para fora, eu fico imaginando essa cena, irmãos. Lázaro saindo daquele túmulo. Jesus diz: remove a pedra, tira a pedra, porque ali só tinha gente incrédula. A incredulidade, irmãos, é um pecado que nos afasta de Deus. A Bíblia está dizendo que aquele que aproxima de Deus precisa, diga comigo, precisa. Diga: eu preciso crer que Ele existe e que Ele me recompensa. Aí Jesus falou: tira a pedra. Eu disse: não, Senhor, já está cheirando mal, não adianta. O Senhor tinha que estar aqui antes. E aí a Bíblia diz que eles removeram a pedra. E aí Jesus chamou Lázaro: vem para fora. E quando Lázaro vem para fora, Jesus novamente diz para aquelas pessoas: ele está aí agora, vivo, ressuscitado, desatai-o e deixai-o ir. Era parte que o homem poderia fazer, que o homem deveria fazer. E Jesus, ele sempre agradeceu a Deus antes de um milagre acontecer. Quando a multiplicação dos pães e dos peixes, e aí os discípulos estavam ali
ali preocupados, que já estava tarde. Despeça, Senhor, a multidão para que eles possam ir e comprar comida aí pelas estradas, né? Encontre algum mercadinho aí, alguma venda por aí e compre alimentos. E Jesus disse: dá vocês mesmos a eles de comer. E aí André disse para Jesus: falou, Jesus, nós temos pouquíssimo aqui, porque que dá nem para você. Mas a palavra de Deus diz que Jesus pegou os pães e os peixes. E o que primeiro Jesus fez? Mandou distribuir? Não. Jesus ergueu e deu graças. E depois que ele deu graças, ele mandou distribuir. E a Bíblia diz que comeram 5.000. Isso não está contando crianças, não está contando mulheres, não era contado, só os homens. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios. Porque a gratidão, ela precede o milagre. Sermos gratos, irmãos, atrai o milagre para a nossa vida. Esses dias eu estava olhando aqui, vi uma pessoa falando sobre o poder das palavras. Tem pessoas que só murmuram, reclamam o tempo todo. Tudo está ruim, nada está bom. E com isso, nós estamos deixando de viver os milagres, de viver as bênçãos do Senhor. Porque a gratidão, o louvor, vai antecipar o seu milagre, o que você precisa. Não murmure pelo que você tem, não murmure, pela família que você tem, não murmure pelos filhos que você tem, não murmure pelo salário que você tem. Agradeça ao Senhor, porque tudo que o Senhor nos dá é para o louvor da glória dele, é para a bênção. E se há alguma coisa que precisa do milagre, o Senhor irá fazer na nossa vida. Então, nós precisamos nos render ao Senhor, para que haja a intervenção divina. Nós precisamos pedir ao Senhor: Pai, aumenta a minha fé, me dê expectativa do que o Senhor pode fazer na minha vida. Eleva, Senhor, a minha expectativa, eleva, Senhor, o desejo do meu coração de ver o que o Senhor pode fazer na minha vida. Senhor, eu vou me prostrar aos teus pés, eu quero depender do Senhor. E a partir desse momento, começarmos a orar: Senhor, se o Senhor requerer alguma coisa na minha vida, eu estou disposto a fazer, mas dá-me um milagre. Ana orou ao Senhor. E qual foi a proposta que ela fez diante de Deus? Ela falou: se o Senhor me der um filho varão, eu vou devolvê-lo para a tua casa. E quando o profeta Eli fala com aquela mulher e diz assim: vai e seja conforme a tua fé, a Bíblia diz que ela chega em casa, se deita com Eucana, que era a parte que ela tinha que fazer, e ela se engravida. Não tinha ultrassom naquela época, mas ela dizia que era um filho varão. Ela nunca falava assim: ah, pode ser uma menina. Não, é um menino, virá um homem. Porque eu pedi ao Senhor e disse: Deus, eu sou estéril, eu não posso ter filhos. Eu já estou de idade, já estou há muitos anos casada, até hoje eu não tenho filho, mas naquele dia, quando ela sai ali do templo, que ela ora, uma oração persistente, uma oração sincera, uma oração fervorosa, ela chega, volta para sua casa, e a Bíblia diz que depois de 7 anos ela volta para entregar Samuel, para trazê-lo ao altar. E a Bíblia diz que assim que o menino desmama, ela leva, deixa o menino lá, e o menino ficou ali para servir ao Senhor. Ela fez uma promessa a Deus. Ela entendeu o caminho do milagre. Ela entendeu o que move o coração de Deus. É crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ela aprendeu isso aqui, irmão. Por isso está escrito aqui para nós: quem aproxima de Deus
tem que crer que Ele existe. E por que o Senhor existe? E para que nós precisamos de crer que Deus existe? Isso vai mudar alguma coisa para Deus? Não, Ele vai continuar existindo, Ele vai continuar sempre o mesmo. Mas nós precisamos saber que nós servimos um Deus que existe. Não é como os deuses dos homens, que tem mãos, mas não apalpa, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. A Bíblia diz: esses são os ídolos, são os deuses mudos que os homens criaram. Mas quando ele via Moisés, e Moisés diz assim: o que eu vou falar para Faraó? O que eu vou dizer para Faraó? E ele disse: vai, Moisés, e diz: o eu sou enviou a vós outros. O eu sou, o que pode todas as coisas, o que é o dono do ouro e da prata, o que é o dono da vida, o que dá vida, o que tira a vida, aquele que levanta, aquele que abate, aquele que é criador de todas as coisas, aquele que é soberano, aquele que nós temos o privilégio nessa noite de levantar as nossas mãos. Por isso que você, meu irmão, na hora do louvor, não fica aí disperso não, na hora da oração, não fica disperso não, levanta a sua mão, abre a tua boca, dê glória a Deus, fala aleluia, não, faz alguma coisa, tenha uma expectativa, porque você está diante do Senhor. Amém, irmãos? Não é porque tem meia dúzia, que tem duas, tem três, tem quatro, tem 10, tem 1 milhão, não importa. O Senhor não está condicionado a milhares de pessoas. O Senhor está buscando corações que estão dispostos a servi-lo, a adorar, a bendizer o teu nome. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Vamos mudar, irmãos, a nossa atitude. Olha para o Senhor, dá glória a Deus, faz alguma coisa, meu irmão. Deixa o Senhor agir, porque nós queremos um milagre, mas para ver o milagre é preciso passar por esse caminho aqui. É preciso estar diante do Senhor. Você não precisa ficar correndo atrás do profeta. Ana não foi ali para pedir oração para Eli. A Bíblia diz que ela chegou e se dobrou diante do altar. E ali ela clamava ao Senhor, ela buscava ao Senhor. Se Deus quiser usar alguém para orar por você, quiser usar você para orar para alguém, Deus faz isso, que nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Mas esse não é o caminho. O caminho é esse aqui, ó. É a palavra do Senhor se tornando vida na sua vida, para a glória do Senhor. Diga aleluia. Aleluia. Diga rendição ao Senhor, fé inabalável, oração persistente, obediência, disposição em agir e gratidão ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Fique de pé e nós vamos cá, vamos cantar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar, mestre, eu preciso do milagre, amém, amigo? Remove, Senhor, a minha pele, me chama pelo nome, muda, Senhor, a minha história. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor.